Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista aqui no canal do YouTube da Ela. Vou conversar com mais um aluno aí do Bootcamp Master Interface Design, que você já sabe, né? Ralou, estudou pra caramba, superou aí alguns desafios ao longo do percurso e conquistou sua vaga no mercado. Já tem alguns meses aí que o Erivelton está trabalhando no mercado como UX e também fazendo a parte de UI, então atuando com produtos digitais, e ele vai nos contar um pouquinho aqui, né, nessa entrevista sobre sua experiência, sobre como está sendo. Erivelton, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, e para a gente começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Tudo bem, Felipe? Prazer, sou o Livelton. Eu estou aí estudando a UX já tem um tempinho. Vou iniciar aí contando um pouquinho da minha trajetória para a galera ver se identifica um pouquinho também com a área. Meu início no UX, propriamente dito, foi em 2018. Ele começou em 2018. Um amigo meu, que também é aluno ela, ele começou a plantar aquela sementinha ali em mim, mostrou algumas coisas, tal. De princípio eu achei bastante interessante e aí eu falei assim, dá para eu de repente ir conciliando alguma coisa assim, mas não dei muita importância a tudo isso. E aí eu acabei continuando os trabalhos que eu estava fazendo no momento, que eu vim de um background na área da construção civil. Tá? Então, tudo que eu fazia na área da construção civil, quando foi me plantada essa sementinha em 2018, eu vi que tinha um pouquinho ali, né? E eu comecei a gostar. Aí eu não consegui dar seguimento na área da construção civil, por N motivos. E aí eu comecei a pensar, propriamente dito, em mudar, em fazer algumas outras coisas. Fui para várias outras áreas, desde área técnica de imóveis planejados, a parte administrativa em empresas. E aquele meu amigo sempre ali me mandando algumas coisinhas, né? Ia me consumindo ali, né? Mandava alguns artigos, legal, tal. E eu sempre acompanhando ali o estudo dele, né, Uhum. o desempenho dele ali na área de UX, e porque ele é bem próximo a mim. E aí eu fui tendo essa evolutiva, assim, no que eu fazia, né, e no acompanhamento dos estudos dele, e naquilo que ele fazia como UX. Aí teve uma reviravolta na minha vida, mais ou menos no início de 2019, Uhum. e que foi assim, eu saí do emprego onde eu estava, a empresa onde eu estava não estava legal, tal. 2019, em fevereiro. Já em maio, eu me casei. Então foi uma coisa assim bem turbulenta, né? E eu não estava conseguindo fazer muitas coisas na questão de trabalho e tal. Comecei a fazer Uber, né, para pagar as contas, equilibrar tudo bonitinho ali. Uhum. E aí foi onde eu tive uma conversa com esse meu amigo, uma segunda conversa, mais ou menos em meados de novembro de 2019. E aí foi uma conversa bem mais firme, assim, com ele, nesse sentido. Eu falei assim, olha, que aí eu acredito que nessa época ele já estava trabalhando na área, já tinha me falado mais enfaticamente como que era. Então, por todos aqueles artigos que ele já me mandava, eu já tinha mais ou menos a noção como que funcionava. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu quero encarar isso daí, né? Falei assim, vou ver o que que eu consigo fazer nesse sentido. Na época ele entrou com o irmão dele para fazer o curso, eu não lembro qual turma que ele entrou, né? E ele tinha mais um irmão, um terceiro irmão, e ele falou assim, olha, esse meu irmão também está querendo fazer curso e tal. De repente a gente monta um grupo de 4 pessoas e a gente vai estudando, e quando surgir um novo MID, aí a gente vê se você consegue ingressar e tal, e aí fazer a mesma coisa que a gente. Aí perguntou se eu topava, tava assim, legal, vamos, né? Só que aí calhou eu ainda estar tendo que trabalhar. Tava no Uber ali 12 horas por dia, já chegava em casa muito cansado. No tempo que eu tinha ali no almoço ali, eu dava uma olhadinha nos artigos que ele mandava, à noite, no final do dia. Então a gente começou a estudar ali em novembro, finalzinho de novembro, aí pegamos dezembro, aí foi férias deles, tal. Aí a gente iniciou mesmo em janeiro, Tá? grupo de estudos, né? Nós 4. Fizemos ali, aí ele mandava alguns exercícios e ele falou assim, faz isso aqui e tal, pra gente já ir pegando a manha. Aí o nosso intuito era assim, quando entrasse no MID, quando abrisse vaga,
a gente já entraria assim com um entendimento melhor de como fazer as coisas. Entendi. E assim foi. Fomos estudando, aí passou janeiro, fevereiro, até chegar mais ou menos junho, se eu não me engano, que abriu a turma, que foi quando eu me inscrevi. Só que aí o que que aconteceu nesses primeiros 6 meses de 2019? Veio a pandemia. E aí eu já não podia mais trabalhar, porque Isso, no a minha caso, foi esposa junho de 2020, foi isso? Isso, junho Tá, de 2020. tá. No finalzinho de 2019, iniciamos lá o grupo com 4 estudantes, né? Uhum, Mas aí no início de 2020, em março, aí a gente veio a pandemia, né? uhum. Fevereiro, março. E aí eu não podia trabalhar mais, porque em casa tenho pais que são idosos, que cuidam da minha avó, tenho... Entendi. Foi uma opção minha, né, de me resguardar também. A minha esposa tem familiares que também têm a saúde debilitada, então, eu falei assim, ó, vamos me resguardar. E aí eu sentei com a minha esposa, eu falei assim, olha, estamos nesse pé. Tenho uma carreira que de repente eu consigo seguir, né? Vou ter que me dedicar muito. E aí o que que a gente faz? Então, coloquei todas as cartas na mesa e aí ela pegou, me abraçou e falou assim: "Olha, vamos nessa, tô junto com você, vou te ajudar". Ela segurou as pontas comigo, né? O que eu tinha de, de reserva ali, tentava segurar as pontas do jeito que dava, né? E aí a gente foi indo. E aí quando chegou no meio do ano, me inscrevi, eu falei assim, agora é a hora, né? Agora é a hora. Eu falei assim, eu vou me dedicar. O tempo que eu trabalhava, eu me dedicava ao estudo. Então, começava o estudo ali, tipo, 7h30, 8 horas da manhã e até 8 horas da noite. Chegava no final do dia, me descansava ali, tirava a hora do almoço, né, lógico. No final de semana, aliviava a cabeça um pouco, deixava um pouquinho o estudo para me descansar a mente, né? Uhum. Mas eu foquei ao máximo ali e falei assim, ó, eu preciso estudar porque tem pessoas que dependem de mim e eu preciso correr atrás disso. Então foi, e também não foi só a minha esposa, né, que fez isso por mim. Então assim, meus pais falaram, filho, tô com Entendi. você, vou te ajudar também. A minha sogra chegou e falou assim, não, Pô, que ó, legal. vamos lá. Assim, foi a família inteira mesmo que chegou junto comigo. E, Que legal. inclusive, esse grupo de amigos meus, que eu tenho como irmãos, né? São 3 irmãos, mas eu me tornei basicamente o quarto irmão deles, que hoje é o André Borges, que está aí no mercado, e o irmão dele, o Alexandre. E aí tem o Anderson, que é o que estuda comigo. Então a gente foi lá e falou assim, cara, os 3, né, chegaram e me abraçaram também, falaram assim, meu, vai dar certo, vamos lá. E a gente começou esse estudo. E quando eu iniciei, eu falei assim, olha, eu vou tentar colocar uma meta, assim, meio que hardcore, assim, na minha vida, né? Falei assim, meu, vou iniciar, eles já tinham essa experiência, né? Tá. Então, eles também me ajudaram muito nisso. Foi bem na época de transição, né, do MIDI. O MIDI, ele passou de um formato para um outro. Do update E aí, das aulas. nessa, Uhum. Exato. E aí, nessa transição, eles falaram assim: olha, o projeto que vocês têm de início já é um projeto de nível avançado nosso, né? Então, a gente consegue, de repente, fazer um adiantamento dos processos para você ingressar um pouquinho mais cedo no, no mercado. E aí, eu tentei buscar com eles sempre um pouquinho a mais daquilo que eu poderia entregar nos projetos, né? Uhum. E aí eles foram me auxiliando nisso também, junto com toda a rede do MIDI, né? Os professores aí excelentes. Então, a gente foi moldando isso. Então, até na conversa que nós dois tivemos, aí você foi até, falou assim, pô, você está sendo um pouquinho ousado. Eu falei assim, mas eu acho que se eu não for um pouquinho ousado comigo mesmo, eu não vou ter esse direcionamento assim mais assertivo, né? Então, eu tentei buscar essa dureza mais nos processos para que lá na frente eu consiga alcançar melhor o resultado. E assim eu segui, né? Assim eu segui. Que legal. Erivelto, sua história é sensacional. Desde já, cara, parabéns. Obrigado aí por contar em detalhes.
Eu tenho certeza que esse apoio aí dos seus amigos, dos seus irmãos, né? Como você mesmo disse, fez toda a diferença, né? Que não era só um sonho seu, né? Você já tinha dois exemplos ali, praticamente dentro de casa, que fizeram todo esse espaço e estavam no mercado, então eles podiam te ajudar, além do curso, é claro, mas te ajudar e te mostrar, né? Realmente não, é possível. Se eu sentar, se eu estudar, se eu me dedicar, ó, eu chego aí também no meu espaço, como você chegou. Então, muito bom, parabéns. Antes da gente falar sobre alguns outros detalhes, uma curiosidade. Você falou que eu acho que lá em 2018, mais ou menos, o André, se eu não me engano, te enviava de vez em quando alguns links de artigos sobre o que ele estava estudando, trabalhando e tal, e foi criando essa curiosidade em você. Até que mais ou menos um ano depois você falou, não, tô afim, deixa eu ver mais aí sobre isso, e depois você foi estudar mesmo, né? O que te atraiu essa curiosidade tão grande nessa área de UX, nessa área de design, que para você era uma área nova, né? Você não tinha um background próximo, direto. Então, o que nessas leituras, nesses materiais e conversas com eles, o que mais te atraiu nessa carreira em si? Que assim, naquilo que eu fazia anteriormente, tanto na construção civil como nos outros trabalhos que eu fazia, na área de imóveis planejados, na área administrativa, Uhum, o que me deixava feliz em fazer nessas áreas era ter o entendimento do que eu poderia melhorar de alguma coisa, entendi. como eu poderia fazer essa melhora, Resolver algum e problema. trazer, Uhum, resolver algum problema. E eu vi isso muito forte no X, né? entendi. Eu vi isso muito forte. Então, quando eu comecei a ligar os pontos, eu falei assim, cara, tudo que eu fazia anteriormente, eu fazia isso e mais um monte de coisa que não estava relacionada a isso. E no UX era exatamente aquilo, sabe? Então, assim, eu falava assim, cara, se eu começar a fazer exatamente isso que eu vou querer fazer, eu acho que é aí que eu vou querer entrar, sabe? Então, aquilo me deu uma identificação muito forte com isso, Entendi. com o X. E aí eu falei assim, cara, não tem como eu falar assim, não vou querer fazer isso mais. Então, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu tentei com o André, eu falei assim, André, cara, me mostra mais um pouquinho mais a fundo daquilo que eu perguntei da primeira vez. E aí, quando ele falou, que ele abriu os livros ali, que ele mostrou tudo, eu falei assim, cara, é isso que eu vou Legal. querer fazer, é isso que eu vou. E aí, eu segui firme. Que legal. Você foi num ponto bem específico. Realmente, os melhores profissionais são solucionadores de problemas, investigadores de problemas, né? Então, muito legal que É, você já teve essa curiosidade ali desde o início, né? Ficou aguçado e foi atrás. Bom, lembrando aqui linha do tempo, 2018 você começou a ter um contato leve, ficou curioso, 2019 você ficou afim, e aí mais para 2020 você fez primeiro um grupo de estudos, né, com seus amigos, e no meio do ano você começou a estudar o curso ali, a Vera, tal, e tanto que você comentou que você nesse momento estava trabalhando com Uber, mas por causa da pandemia você parou, então você estudou full time em casa. Você até comentou, acho que de 8 da manhã até quase 8, enfim, você ficava o dia inteiro estudando, né, para se desenvolver. Minha pergunta é a seguinte: teve algum momento que você sentiu, sei lá, a sua energia cair, bater aquele desânimo? Porque, querendo ou não, a gente estava durante uma pandemia. Teve lockdown, teve, enfim, várias situações, todo mundo estressado, todo mundo a mil, e você ali tendo que estudar para entrar numa carreira nova, né? Com apoio da família, excelente. Mas teve algum momento, cara, que bateu um desânimo? E caso sim, como é que você fez para se manter ali focado e continuar cada vez melhor nos estudos até chegar no seu resultado? cara, teve. E não foram poucos, né? Até deixar bastante, assim, evidente isso, porque, assim, às vezes o pessoal pega e fala assim, pô, o cara começou a estudar, tal, e foi firme, foi firme, foi firme, foi firme, e pô, ele nunca caiu, né, em nenhum momento. É aquele negócio do romantismo da Aham. profissão, né? Mas não, teve sim, teve muitos momentos muito difíceis, mas muito mesmo, e a gente fala assim, poxa, não vai dar, não vou conseguir. E aí, quando você começa a olhar a conta bancária, né, fala assim, cara, tá descendo o número e a gente precisa pagar as contas. E aí você fala assim, cara, vou ter que fazer alguma outra coisa, não é possível. E por conta que tudo estava tudo fechado, você não conseguia fazer aquilo que você gosta para espairecer a cabeça, sabe? Sim, Para sim. liberar essa tensão toda.
Cara, eu sou uma pessoa assim super tranquila, né? O meu negócio é assim, final de semana com a família, churrasquinho, sabe? Tipo, conversa ali gostosa. Minha vida é essa. Mas eu gosto assim também de estar com os amigos, de estar ali em reunião com eles, jogar um futebol, sabe, com a galera. Então isso me fazia liberar toda aquela tensão. E eu não tinha nada disso mais. Então eu estava em casa, eu e minha esposa, me resguardando para cuidar dos meus familiares. Então a gente não tinha mais contato com ninguém. Então muitos momentos sim, eu comecei a entrar em parafuso e era onde assim eu sentava com a minha esposa, conversava muito com ela e ela me ajudou muito também, meus familiares, até os meus amigos mesmo, o André, o Alexandre, o Ana, a gente conversava muito com relação a isso, para que essa ansiedade passasse e que a gente soubesse que ali na frente a gente ia conseguir vencer tudo isso. Então, Legal. assim, o que me fez, assim, seguir em frente realmente foram as pessoas que estavam junto comigo, né? E tudo aquilo que eu tinha como meta, como foco, né? Que legal. Então, isso me fez realmente seguir em frente. Mas foram tempos, assim, bastante difíceis mesmo. Não foi tudo flores, assim, não foram tudo flores. Mas foi bem difícil, mas foi bem recompensador no final. Eu imagino, esse período foi complicado para todo mundo e, enfim, acho que não tem nada melhor do que apoio familiar, né? As pessoas dentro de casa, esposa, e as pessoas que você tem como irmãos e tudo mais estão ali te apoiando, celebrando ele junto com você. Isso aí certamente te dá muita energia. É muito bom que você teve isso e continua tendo, claro, né? Mas que você teve isso no momento que você mais precisou. E assim, também um ponto muito forte também é que a minha família é uma família muito cristã, né? Então, eu sou uma de base muito católica, praticante e tudo mais, e isso também me ajudou, né? A gente ter muita fé naquilo que a gente está propondo para nossa vida. Isso foi um dos pontos também muito focal na minha vida para que eu conseguisse também realizar aquilo que eu Entendi. consegui. Erivelto, agora uma curiosidade sobre os estudos. Tudo era novo para você, de certa forma. Eu sei que você tinha ali, talvez uma introdução, né, com seus amigos. Você verificou como é que eles trabalhavam. Creio que ele tenha compartilhado alguns projetos que ele fez, coisas assim. Então, aguçou sua curiosidade e te deu algum conhecimento. Mas como estudante, se jogando em Product Design e UX, era um mundo novo para você, né? E eu não só com você, mas vejo repetidamente com quem está começando que em alguns momentos a pessoa fica meio perdida, porque é muita coisa. Não sabe, dentro de pesquisa, que tipo de método vai estudar naquele momento, ou às vezes se estuda mais sobre design thinking, ou enfim, tem um mundaréu de coisas para se estudar dentro de product design, dentro de UX. E no MID, a gente vai passando bem passo a passo, por isso que a gente tem módulos, né? No primeiro nível, você estuda um conteúdo, faz um projeto já bem avançado, já bem bacana, com mentoria, e assim vai indo. Mas ainda assim, talvez pela ansiedade, aquela vontade, eu quero aprender mais, tal, rola, né, de olhar um monte de vídeo no YouTube, ou um monte de artigo, ou querer ler todos os livros ao mesmo tempo. E eu já percebi, conversando com vários colegas seus e pessoas que estão começando, que isso mais atrapalha do que ajuda, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Em algum momento isso te afetou, essa overdose de informação que existe por aí, de vários materiais e tudo mais? E caso sim, o que você fez para controlar isso e garantir que os estudos continuavam ali bem passo a passo e bem focado? Eu não vou falar que não atrapalhou, porque eu acho que atrapalha todo mundo, né? Quando você coloca no Google lá, que você joga o X Design, cara, vem uma pancada de coisa, assim, que fala assim, isso aqui. E aí você tem que saber filtrar, né? Aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim, de informação para você seguir em frente. Mas, assim, o que me fez ter um direcionamento correto da onde eu queria seguir foi realmente o MIDI. O MIDI ele fez um passo a passo ali nos projetos e ia dando os tópicos a serem estudados de acordo com os projetos que nós íamos realizando. Então, você fala assim, o próximo tópico vai fazer no nível zero, vai precisar fazer uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa. Então, eu acabava estudando aquilo e tal.
Entendi. e o direcionamento que os mentores davam, atrelado ao grupo de estudo que eu tinha com os meninos, né? Então, tudo isso foi me direcionando no caminho certinho para que eu não tenha aquela overdose de informação. Entendi. E eu me preocupava bastante também em não, por exemplo, eu dava o meu tempo de estudo daquele dia, então, por mais que eu tivesse alguma outra coisa para ver, eu só ia ver no meu outro dia, né? Hum, Não ia dar aquele boom de informação na minha uhum. cabeça, porque aquilo não ia ser benéfico para mim, né? Então, assim, eu precisava ver aquilo, então tudo bem, ó, vou fazer um outro cronograma do meu próximo dia para que eu estudasse um pouquinho mais aquele outro tópico para mim poder seguir. Então, isso Muito foi bom. me direcionando, assim, de uma forma bem assertiva. Bem legal. Você conseguiu manter, então, a disciplina ali dos estudos, né? Seguindo o que cada Sim, nível do MID ia passando, os mentores, os seus sim, amigos, sem exagerar, né? Sem se perder. Muito legal. sem exagerar. E, assim, é claro que, assim, tem muito conteúdo bom na internet que a gente Uhum, consegue, né? Canais de YouTube que nós temos mentores aqui, que é o caso do Daniel Furtado, eu até anotei aqui o Rodrigo Lemes, que eu acompanhava bastante. uhum. Então, assim, todos os vídeos dos caras, a gente pode ir lá que é sucesso, que você vai ter um aprendizado muito bom, né? Sem contar, assim, o que o MIDI coloca para a gente estudar. Então, é uma coisa, assim, bem assertiva mesmo. É, boas dicas, cara. Vai indo passo a passo e aí com cuidado, né? Você vai verificando quando estudar o quê, sem se desesperar. Muito bom. E Erivelto, beleza. Aí chegou, você estudou, ralou, passou por vários momentos aí, e chegou o momento que você falou, agora eu vou procurar vaga. Como é que foi isso? Como é que você definiu o momento de procurar vaga? E como é que foi esse processo aí para você aplicar para as vagas? Enfim, conta um pouquinho aí para gente sobre isso. Quando eu já estava finalizando o ano de 2020, que foi Uhum, uma das metas que eu coloquei para mim, né? Eu falei assim, olha, eu vou tentar aprovar tantos projetos, né, para mim montar o meu portfólio. Tanto é que assim, o portfólio a gente aprovava, a gente montava ele no próprio Midi em alguns pontos na frente, né? uhum, Aí eu fui um pouquinho, até em conversa com você, falei assim, você está sendo um pouquinho ousado, tá? Então, eu falei assim, olha, eu vou tentar fazer aprovar esses projetos e fazer um portfólio um pouquinho antes, por causa que a minha necessidade precisava ser atendida um pouquinho antes, né? Por uhum, conta da minha situação. E aí os meninos me ajudaram nisso. Então, em janeiro, eu comecei a montar esse portfólio. O meu CV já estava praticamente pronto, porque eu não tinha nenhuma experiência em UX mesmo. Então, tá, eu só reformulei ele ali, né, com os meninos. Eles me ajudaram a montar no esquema legal. E aí eu montei tudo certinho, portfólio, CV, apresentação, né, de e-mail e mensagem e uhum, tal. Montei um cronogramazinho quando eu ia aplicar para as vagas e eu comecei. Em janeiro eu comecei a aplicar e aí até uma dica que você deu, foi assim, cara, só toma cuidado que você está pensando em aplicar em janeiro, pode ser que o retorno só venha depois de 3 a 4 meses. uhum, E aí eu fiquei com aquilo também. Eu anotei certinho, falei assim, cara, vou começar a aplicar em janeiro, só vou ter o retorno depois de 3 meses. Então já estava tudo bem estruturado isso dentro de mim, né? Então eu já estava meio que esperando tudo isso. E aí eu comecei a aplicar vagas e assim, eu via o mercado na época que eu comecei bastante aquecido, tinha muita vaga, mas eu começava a ler as descrições, tipo, eu não via nada que se adequasse àquilo que eu pensava sobre elas, né? E aí eu falava assim, cara, eu não tenho experiência, não tenho nada, não tinha uma muita outra vaga para júnior, dificuldade, né? Muita vaga para sênior. uma outra, muita, e para pleno e sênior, né? Hum, Comecei a falar assim, poxa, eu não consigo, outra dificuldade que eu tive, né? Eu não tenho case real para, porque todo mundo pedia, você tem algum case real? Você tem algum case real? E eu tinha só um case de estudo. Então, o que me fez realmente ter segurança, mesmo eu não tendo experiência, uhum. foi a dificuldade que eu tive para fazer todos os projetos que a MIDI passou. Então, assim, A evolução do curso te deu aquela uma evolução, bagagem. exato.
Então, assim, essa bagagem que o curso me deu, eu acredito que foi essencial para que eu conseguisse ir bem nas entrevistas, Que legal. né? Por mais que eu não passasse nem nada, mas essa bagagem foi muito, assim, essencial para mim, por mais que eu não tivesse essa experiência toda. E aí, atrelado à experiência que eu já tive de vida, na questão de outros empregos e tal, nas outras áreas, eu acabava puxando um pouquinho, né, para falar um pouquinho mais e para interligar aquilo que eu fazia anteriormente com o Ed. Então, essa destreza toda foi o que me deu sustentação para participar assim, dos processos seletivos que eu tive. E como é que foi com essa vaga que você conquistou? O processo em si, você considera que você já estava mais cascudo porque tinha passado por vários outros antes, talvez recebido vários nãos? Ou você considera que foi difícil? Enfim, como é que foi esse processo? Assim, levando em consideração aos processos seletivos que eu já tinha feito, e não foram muitos assim, porque quando eu comecei a aplicar, era assim, um por mês que eu conseguia uma entrevista. Eu aplicava para muitos mesmo, Uhum, mas assim, para entrevista mesmo, era um ou dois, tá. sabe? Então, alguma coisa assim que a gente fazia a nossa movimentação pelo LinkedIn, esse Uhum, processo do LinkedIn também foi muito importante, né? Esse acerto do meu LinkedIn, porque como eu vinha de um background anterior, todo o meu LinkedIn estava formado para a área de construção civil, uhum, administração, então eu tive que reformular tudo, chamar a galera de UX para dentro do LinkedIn, então foi um processo totalmente assim exaustivo mesmo, assim, de todo dia, toda hora você tá mexendo, toda hora você tá chamando a galera para conversar. Então foi bem cansativo mesmo. E eu conseguia uma ou duas por mês, né? Não era muito, então levando em consideração que eu tinha 3 meses que já tinha começado a fazer a aplicação a vagas. Então se você fala assim, duas ou três por mês, eu fiz aí no máximo 6 entrevistas, né? Se você entendi. analisar, colocar na ponta do lápis. E aí eu falei assim, olha, na entrevista do meu emprego mesmo, eu nem estava muito esperançoso, sabe? Porque eu mandava assim, eu olhava a vaga, eu gostava, falava assim, vou aplicar, aí aplicava. Esse eu me recordo que no meu trabalho foi um e-mail um post no LinkedIn, né, Tá. com a descrição da vaga, tal, um rapaz postou lá, mande um e-mail para tal. Aí eu falei assim, tudo bem, vou mandar, né? E assim, eu nem estava muito esperançoso, porque eu estava buscando alguma coisa um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais assertivo. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar numa empresa CLT, tudo certinho. E esse era para PJ, né? Eu falei assim, Entendi. mas eu gostei da descrição, achei legal. Assim, vou mandar. Aí mandei, sem pretensão nenhuma, né? E aí, no outro dia, o cara me ligou, né? Foi até curioso, porque assim, nunca ia esperar uma ligação do jeito que foi. O cara me ligou de WhatsApp, sabe? Fez uma ligação de WhatsApp pra mim, e eu falei assim, atendi. Aí ele falou assim, tal, aqui quem fala é o fulano, e eu queria marcar uma entrevista com você, que você mandou todo o seu portfólio, toda a sua documentação e tal, e a gente gostou, queria conversar com você. Eu falei, não, tudo bem, vou marcar. Aí ele falou assim, pode ser amanhã de manhã? Isso era à tarde, né? Eu falei assim, pode ser amanhã de manhã? Eu falei assim, pode, vamos marcar, vamos conversar. Aí ele me ligou no outro dia de manhã, conversamos e tal, e foi uma conversa assim bem técnica mesmo, né? É, o rapaz era do RH e foi uma conversa bem técnica. Perguntou de vários assuntos, pediu para que eu mostrasse um case, né? Teve a dificuldade também da questão de ele me perguntou sobre eu não ter trabalhado num case real, né? Então, mas assim, o MIDI me trouxe essa tranquilidade para falar do meu case de estudo, né? E aí ele gostou, aí ele falou assim, olha, eu vou passar para o meu superior e tal, da área, e eu queria ver se eu poderia marcar um outro dia, caso ele aprove. Não, tudo bem. E aí, normalmente, o pessoal manda mensagem depois de uma semana, tal, né? No outro dia, ele me ligou de novo. Ele falou assim, olha, vamos marcar para que ele gostou e tal, do que eu passei para ele.
Eu falei assim, vamos marcar. Aí ele falou assim, posso marcar daqui 2 dias? Eu falei assim, pode. Aí ele marcou, depois de 2 dias. Aí eu conversei com o superior dele e tal. Foi a mesma coisa, perguntas muito técnicas, questão do case, que eu não tinha um case de real, né? E só que ele gostou bastante. Aí ele falou, vamos fazer um outro case para mim ver como que é o seu entendimento e tal. Aí eu falei assim, vamos fazer. Aí ele falou assim, olha, a gente está trabalhando no aplicativo assim, assim, assado, e a gente está fazendo o facelift dele. Teria como você pegar essa tela de menu e transformar naquilo que você fizer de pesquisa, uma coisa simples, tal? Eu falei, tudo bem, vamos ver. Isso era uma quinta, quinta-feira à tarde, no finalzinho da tarde mesmo, 5, 6 horas da tarde. E aí ele falou assim, só que aí eu gostaria que você me enviasse na segunda. Daria para fazer? Aí eu falei assim, tá. Eu falei assim, dá, apertado, mas dá, né? Eu falei assim, tudo bem. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aquelas palavras dele, né? Não, muito simples, bem tranquilo, só para eu ter o entendimento do seu pensamento. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Só que eu não conseguia trabalhar de outra maneira, né? O MIDI falou assim, cara, você vai fazer assim a partir de hoje. Então, eu fiz uma estrutura como um projeto do MIDI, né? Entendi. Você foi numa coisa um pouco mais completa, Pesquisa. né? Uhum. Eu fiz uma coisa bem mais completa para ele. E aí ele gostou muito. Ele falou assim, rapaz, eu tava esperando que você me mostrasse só a tela. E você me trouxe tudo isso, né? Então, por isso que eu falo que o MIDI, ele me deu estrutura para tudo que eu fiz. Todas as Legal. entrevistas, todos os cases que eu fiz. Fiz alguns outros anteriormente, né? Então, assim, o MIDI me trouxe tudo isso. E aí eu mostrei para ele falou assim, cara, gostei, eu vou marcar uma outra entrevista, de repente com um menino que trabalharia com você Tá. no projeto, e tal, para ver se ele gosta. Ótimo. Aí ele marcou 2 dias depois também com o rapaz. Conversei com ele, mostrei tudo certinho, ele gostou. Aí ele falou assim, agora é com a RH, né? Nós temos mais 2 pessoas que estavam no processo, e tal. Eu falei assim, ótimo. Então, só que assim, eu não estava tão esperançoso, justamente porque era uma vaca para PJ. Entendi. E quando o rapaz do RH me ligou, depois de 2 dias, ele falou assim, olha, eu queria dar os parabéns para você e você passou, e eu queria saber se você gostaria de trabalhar com a gente e tal. E sem eu falar nada, ele falou assim, só que para sua vaga, a gente preferiu modificar ela. A gente preferiu para um padrão CLT, aí foi Olha falando, né? só, Aí foi assim, cara, aí foi assim, meu, então é aqui que eu vou. Eu gostei da metodologia da empresa, tudo, né? Que ele me apresentou. Aí eu falei, cara, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou que seguir. legal. E aí eu tô lá até hoje. Pô, que legal, cara. Que história bacana, né? Que no fim tudo se encaixou redondinho e realmente fez sentido, né? A empresa certa para aquele momento e para você começar bem e feliz. Que bacana. Erivelto, partindo aí para o momento final, cara, desse bate-papo, acho que uma pergunta que você já me viu fazer para alguns colegas seus, né? Depois disso tudo, altos e baixos que você teve, aprendizado, momentos ali, talvez de ficar meio triste com os nãos das vagas ou de poucas entrevistas, enfim, um monte de aprendizado, né? Se você voltasse no tempo, lá em 2018, quando você estava começando a ler um artigo ou outro e conversar com seu amigo sobre a área, cara, o que que você contaria para você mesmo lá do passado sobre aprendizados ou erros ou acertos, enfim, que você considera que é muito importante e que você contaria para você no passado? Eu acho que se eu pudesse, eu já teria entrado antes, em 2018 mesmo, a estudar essa área, porque foi uma coisa que me identificou bastante. Mas, assim, uma coisa que eu, eu falaria para mim mesmo, foco, estudo, dedicação, assim, ter direcionamento mesmo, que as coisas vão acontecer, e paciência. Acho que Hum, paciência é a palavrinha-chave, porque se a muito gente bom. tiver paciência mesmo, atrelado a tudo isso anteriormente que eu falei, mas a paciência ela traz uma tranquilidade para que você consiga alcançar tudo aquilo
com mais tranquilidade, com mais serenidade. Então, você acaba tendo mais firmeza ao falar assim, poxa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E assim, envolver a sua família em tudo que você vai fazer. Envolva a sua família, converse bastante, não guarde nada para você, né? Exponha todas as suas dificuldades, exponha tudo que você tem dentro de você para que todos fiquem sabendo e assim você vai ser apoiado aquilo que você pretende fazer. Dicas maravilhosas aí para fechar. Assina embaixo, concordo com tudo que você falou. Erivelto, te desejo muito sucesso, cara, nessas próximas etapas aí da carreira e dos estudos também, que ainda tem muito estudo pela frente, tem bastante coisa para a gente fazer Tem lá no sim. Bootcamp juntos, muitas aulas ainda. Então, eu espero te ver bastante ainda na comunidade, nas aulas. E para você que está nos assistindo aqui no YouTube, obrigado pela sua participação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembre de deixar seu like, isso ajuda aí a distribuir o vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você conhece alguém que está na dúvida, UX, o que é isso, quer conhecer, manda esse vídeo. A gente tem uma lista aí bem grande de várias entrevistas, além de outros conteúdos. Tá? Então também lembra de assinar o canal. Vai vir coisa nova aí a todo momento, seja palestras, entrevistas, tá bom? Então acompanha aqui, não perde nada não. Erivelto, mais uma vez, cara, muito obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.